Fala-se muito nos homens das cavernas, mas apesar de ter havido, de fato, algumas tribos primitivas humanas que viviam em cavernas, o fato é que a maior parte da humanidade primordial viveu nas florestas. Florestas, selvas, matas, como você preferir chamar. O fenômeno de vida em cavernas ele foi bem mais restrito. Na verdade, circunscrito a algumas regiões da Europa e algumas outras áreas. Mas, seguramente, a maior parte da humanidade que já viveu, antes da história começar a ser registrada, viveu tal como vivem as sociedades mais primitivas hoje, em florestas. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 22 de maio de 2021, e esse tema me foi despertado quando eu vi um texto que basicamente comentava algumas dessas séries de terror, né? Slasher em geral com jovens ou adolescentes, que exploravam essa questão das florestas como locais perigosos. Até citaram lá uma série de filmes que eu não vi, nem pretendo ver, cujo título original é Wrong Turn, não sei como é que seria o título em português, mas o fato é que é um tema comum em muitos desses filmes, até mesmo a famosa série Sexta-feira 13, se passa em grande parte numa região chamada Crystal Lake, que é envolta por florestas. Então isso é muito comum, essa noção de que um grupo de pessoas urbanas, originalmente urbanas, vai para uma floresta e acaba enfrentando uma ameaça desconhecida. Quais as interpretações que nós podemos tirar disso? Ora, antes a gente tem que perceber também que isso não é um tema novo. Os contos de fadas, os Cautionary Tales originais, até aqueles dos irmãos Grimm, eles desde sempre utilizam essa imagem da floresta como uma coisa que é misteriosa e é perigosa para as pessoas que não estão acostumadas com elas. Apesar da humanidade ter começado nesses ambientes selvagens, né, nas florestas ou savanas, que não fazem, nesse sentido não vai fazer muita diferença, porque são todos ambientes selvagens, a humanidade progressivamente foi se afastando delas. Se vamos tentar retornar a um período muito mais antigo, muito mais primordial, é óbvio que houve um momento que nós estávamos no estágio praticamente animal. E com o tempo fomos domando a natureza e transformando o espaço. Num primeiro ponto, a gente pode falar que surgiram as aldeias, né? Que já começaram a promover uma pequena diferenciação com relação às florestas mais profundas. Ou seja, a humanidade passou a se afastar, criar algum grau de afastamento. Quando você pega uma aldeia, mesmo uma aldeia indígena, das mais simples, ela possui um perímetro, possui um certo grau de desmatamento e construções que não são naturais. Então ela vai introduzindo esse grau de separação ao ponto de que naquela área daquela aldeia a maioria dos animais não entra. Os animais percebem que aquilo não é um ambiente seguro para eles. E posteriormente isso vai sendo intensificado, claro. As aldeias vão se desenvolvendo, vão se tornando maiores, vão surgindo as cidades, as áreas rurais, até evoluir para as grandes cidades que nós temos hoje. Mas veja só, sempre nós, pelo menos desde que aquilo que a gente pode começar a chamar de humanidade, ela sempre tem esse grau de afastamento cada vez maior das florestas. Curiosamente, muita gente tem feito essa relação entre o urbano e o florestal, esse contraste, sem se dar conta do meio termo. Esse meio termo que eu digo, por exemplo, as áreas campestres. O surgimento da agricultura e todas as demais conquistas humanas que foram alterando o modo de ver as coisas, o nosso modo de interagir com a natureza, ela foi gerando uma espécie de área entre o urbano e a floresta. É aquilo que hoje a gente chama de campo. Aquelas áreas rurais, onde tem as grandes plantações ou pecuárias. Muitas pessoas vivem em fazendas, sendo que a fazenda, obviamente, já é uma ruptura clara com o ambiente natural, mas está bem mais próximo do que os ambientes urbanos. Então, o que eu queria propor aqui é uma tricotomia, né? Entre a floresta, o campo e a cidade.
E o que isso pode significar em termos de analogia com a psique humana? É como se a parte mais sofisticada da espécie humana, a parte mais racional, mais intelectual, ela fosse representada pela cidade urbana mais desenvolvida. Aquele em oposição à área florestal que representa o inconsciente, as vertentes mais profundas da psique humana. E no modo intermediário, essa área campestre. Ou a gente pode pensar em outras formas de organização humana que não são tão urbanas, nem tão florestais, nem tão naturais. Aqui estou de volta em um local que eu não venho há algum tempo, aqui no meu local de trabalho, que é a Estação Ecológica do Jardim Botânico, do Distrito Federal. É uma área relativamente restrita, né? Poucas pessoas podem entrar aqui, apesar de que volta e meia eu encontro uns malas entrando indevidamente. E na verdade faz tempo que eu não venho aqui, porque não é seguro vir aqui em época de chuva, porque pode acontecer de repente ter uma cheia. Acontece, ó, desse ponto aqui, ó, às vezes fica coberto de água. Tá vendo aquelas marcas pluviométricas ali? Mas eu já fiz alguns vídeos aqui nessa área extremamente agradável. Mas voltando ao ponto, o que esses filmes sugerem ao colocar essa espécie de conflito simbólico entre homem e natureza, geralmente perpassados pela ameaça de outros seres humanos que estão mais imersos nesse ambiente florestal, como se isso os tornando mais selvagens, os tornasse mais perigosos. Imagina um Jason de Sexta-feira 13. Ele evidentemente não é alguém civilizado. Ele preferencialmente habita regiões não urbanas. E outros tipos de assassinos também dessas séries. O famoso lá da Texas Chainsaw Massacre, né? Que no Brasil é ironicamente traduzido como Massacre da Serra Elétrica, né? Eu vivo fazendo essa piada, já deve ter ouvido algumas vezes, vou fazer de novo. Você imagina um psicopata correndo atrás de alguém no meio de uma floresta com uma serra elétrica puxando uma extensão de não sei quantos metros da tomada. Não, né, filho? Não é serra elétrica, é motosserra movida a gasolina. Porra. Mas o que eu estou querendo colocar é que existe uma associação de você viver num âmbito não urbano, num âmbito florestal e um certo grau de incivilidade e selvageria. Claro, uma associação evidente, dada até mesmo pelas questões dos povos silvícolas, né? Como o próprio nome diz, que vivem na selva. Mas isso não é só nessa produção moderna. A gente observa isso nos próprios contos de fadas, né? Lembra a história da Chapeuzinho Vermelho? Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Ou de todas essas historinhas que na verdade funcionam como contos de advertência. Gente, não tem um termo em português para cautionary tale e não dá para traduzir literalmente. Mas tem sempre essa associação de pessoas que vivem mais próximos das florestas. Eles vivem no campo, vivem nas áreas campestres, mas ainda assim a floresta possui um certo distanciamento. Eles não se expõem na floresta diretamente. Normalmente não vão na floresta à noite. Que é uma imagem bastante surpreendente. Pega Branca de Neve e os Sete Anões. Você vai notar coisas bastante mágicas, como por exemplo o fato da Branca de Neve possuir um evidente superpoder, que é uma habilidade de controlar animais. Você vê que os animais interagem com ela de um jeito que eles praticamente trabalham para ela, eles praticamente obedecem. E ainda assim, mesmo nessa imagem mais mítica, dessa ideia de floresta encantada, quando a Branca de Neve se expõe à noite na floresta, o primeiro contato dela é de terror. A floresta é extremamente ameaçadora, até que ela finalmente se refugia na casa dos Sete Anões. Então, mesmo nessa mentalidade mais profunda, mais encantada literalmente, que vê esse ambiente mais mágico, mais mítico da floresta, até com aquele simbolismo da Branca de Neve como sendo a parte feminina, que está mais em contato com a natureza, o que aliás é extremamente fajuto, isso aí, mas mesmo nesse sentido, a floresta ainda aparece como uma espécie de ameaça. Porque mesmo os povos mais primitivos, mesmo hoje, se for pegar a tribo mais primitiva, eles já têm algum grau de afastamento dessa floresta, mesmo que ele viva dentro dela. Eles normalmente
raramente se aventuram na floresta à noite, né? E mesmo quando se aventuram, mesmo aqueles que a gente considera que estão nus na floresta, não estão totalmente nus. Eles têm recursos, eles têm adereços, passam pomadas repelentes, eles têm alguns recursos para evitar o contato puro, direto e total com a natureza, que praticamente nenhum de nós é capaz de fazer. Por exemplo, eu estou aqui, eu gosto da floresta, mas olha, eu estou de bota, de calça comprida, e eu não entro na floresta sem facão, assim. Até porque aqui pode aparecer até uma onça, é difícil. Mas pelo menos animais, cachorro selvagem pode aparecer aqui, então eu não estou totalmente seguro. Tem cobra e outros animais peçonhentos. Então a gente sempre tem esse grau de afastamento. Mas o meu ponto é que a gente nunca deve afastar totalmente desse contato primordial, porque de uma certa forma isso simboliza esse contato primário com a nossa própria psique profunda, que são os nossos impulsos primordiais absolutamente vitais, aliás, literalmente vitais para a nossa sobrevivência. É o afastamento desse impulso vital que faz com que o ser humano enfraqueça ao ponto de não querer mais viver. Pode observar que essa questão de essas crises de depressão e todos esses problemas, essas mazelas da sociedade moderna, elas são rigidamente associadas às grandes cidades. É o afastamento da natureza que faz com que o ser humano perca a sua pulsão vital ao ponto de não querer mais viver. Isso é muito mais raro em áreas rurais, apesar de que também tem umas questões excepcionais, como por exemplo aquelas tribos indígenas que têm praticado suicídios devido ao contato com uma civilização mais avançada, que tem alguns casos excepcionais também. No Brasil tem muito isso. Tem até uma certa controvérsia de alguns missionários que são acusados de fazer um certo tipo de proselitismo religioso, uma evangelização em determinados grupos indígenas de uma forma assim questionável, mas eles se defendem dizendo que esses povos às vezes estão se colocando numa espécie de processo de extinção que inclui suicídios em massa, inclui infanticídios, e que às vezes você, conseguindo cristianizá-los, você consegue evitar esse processo de destruição, né? Então nós temos essas polêmicas por aí. Mas veja só, eu evidentemente minha vida inteira morei num ambiente predominante urbano. Eu moro em Brasília, Planalto Central, no Distrito Federal. E aliás, um adendo, né? Quando é Planalto, leve a sério o conceito de Planalto aqui, porque é Planalto mesmo. Não é à toa que foi Palácio do Planalto, não. Quando você olha, de qualquer ponto você não vê uma montanha. Eu sinto muita falta disso. Eu gostaria de ter mais contato com montanhas, né? Sem entrar no mérito do que realmente é montanha, morro, monte, essas coisas. Mas aqui no Planalto Central a gente não tem isso. Na verdade, onde eu moro atualmente, até eu fico um pouco mais perto de umas áreas onde tem um horizonte um pouco mais acidentado, mas mesmo assim longe de ter qualquer coisa significativa. Se eu quiser ver uma montanha, eu tenho que ir para longe de Brasília. Mas assim, eu sempre vivi por aqui, cresci em áreas urbanas, em super quadras, próximo do comércio, asfaltado. Na verdade, a primeira quadra onde eu vivi, no começo, era parcialmente de terra, né? E também mas tive contato com chácaras também. Mas apesar disso, eu sempre sou predominantemente urbano. Mas eu tenho muita vontade de me aproximar mais das áreas florestais. Eu tenho essa bênção de trabalhar no local onde eu tenho esse contato com a natureza. Embora nem sempre eu possa usufruir, né? Hoje mesmo eu só estou aqui porque hoje é fim de semana. Então, a fim de semana, o plantão de fim de semana tem uma carga de trabalho bem menor. E mais fácil. Então eu posso me dar o luxo de entrar nessas trilhas aqui por mais tempo. Mas muita gente não tem isso. Muita gente não vive isso. E eu noto uma relação bastante direta entre as pessoas que se afastaram dessa imersão com a natureza e algumas posições antivitais que levam pode citar esses casos de, sei lá, essa falta de desejo de viver, sabe? Essas tendências potencialmente suicidas ou potencialmente autodestrutivas, depressão. Tem exemplos próximos meus, né? Onde eu moro, eu tenho também um terreno relativamente grande, né? Onde eu tenho algum contato com vegetação, mas tem pessoas da família que, mesmo morando assim, em locais assim, com muito acesso, não usufruem de forma nenhuma, vivem como se estivesse num apartamento, não tem contato,
não conhece o quintal da própria casa, não conhece os fundos dos próprios terrenos. Nunca foi fazer uma fogueirinha no fundo de terreno, nunca interagiu diretamente com a vegetação dentro do seu próprio terreno. E a relação disso com algumas posturas menos vitais é bastante clara. E quando eu falo vital, é no sentido primordial mesmo, sabe? Pulsões vitais. Pense até no velho linguagem freudiana, né? Do id, né? Das pulsões vitais primárias. Essas pulsões são bestiais, elas são primitivas, elas são irracionais, mas elas são absolutamente essenciais para que nós tenhamos vontade de existir. Sem elas, nós não temos essa vontade. E voltando ao tema do vídeo, então nós temos uma civilização que se tornou cada vez mais urbana, cada vez mais afastada da natureza, e simbolicamente representa isso em filmes onde esse contato com a natureza é extremamente perigoso. E claro, o contato com a natureza é perigoso. Eu estou correndo um risco aqui que normalmente eu não corro no ambiente urbano. Pelo menos assim, em questões de risco material, né? O que eu posso correr no ambiente urbano é mais violência urbana, né? É outra história. E isso é simbolizado nesses filmes, nessas séries de assassinos, de terror, de ameaças da floresta. Até a famosa Bruxa de Blair, a ideia da bruxa. Bruxa é uma coisa muito interessante, a bruxa da floresta. Isso é uma coisa muito simbólica, porque representa essa ideia do feminino florestal. E a imagética do caos, das pulsões primitivas, ela costuma estar bastante associada a essa ideia de feminino, de uma forma meio confusa, claro, grandemente equivocada, mas tem uma sutileza, tem uma veracidade nessa zona mais estranha que ela possa parecer às vezes. E esse afastamento da natureza torna as pessoas vulneráveis a essa mesma natureza. Pelo afastamento, puro e simples. Aqueles que estão mais próximos do natural, que estão mais adaptados a viver na floresta, acabam sendo vistos como ameaça. Um filme que eu recomendo muito, ele é de 2018, ele se chama The Ritual. Muito cuidado, porque tem um outro The Ritual com esse mesmo nome, eu não sei do que se trata, mas esse The Ritual é um filme britânico, onde 4 amigos acabam indo se aventurar numa floresta e se deparam com uma entidade ancestral lá, que tem um culto de adoradores. É um filme muitíssimo interessante, que explora bem essa noção. Queria até que tivesse uma sequência, porque deixa algumas coisas em aberto que são muito interessantes. E não só esse, mas essa temática da floresta, eu acho ela muito fascinante. Eu tenho uma experiência com florestas menores do que eu gostaria. Acredite ou não, só teve uma única vez que eu cheguei de fato a acampar, e nem foi exatamente dentro da floresta. Mas eu sonho muito com isso, é uma das coisas que meio que ficou para trás. Mas essa reflexão tende nesse sentido de como que nós estamos arquitetados psicologicamente com imagens, com uma estrutura simbólica que pode ser remetido a essa divisão trinária entre o urbano, o rural e o selvagem e o florestal. E o curioso, como você pode... Eu não estou totalmente dentro da floresta, eu estou num caminho da floresta, numa intervenção humana artificial que torna o acesso à floresta mais fácil. Ou seja, eu não estou entrando ali nessas áreas mais profundas. Algumas às vezes até não tem nem como eu entrar. Então eu tenho essa limitação, né? Claramente. Tem esse afastamento, mas é claro, um afastamento muito menor do que alguns utilizam por aí. As cidades atuais, os grandes centros urbanos, frequentemente especialmente nas últimas décadas, têm se esforçado para se reaproximar das florestas, quer seja plantando florestas dentro das cidades. Curitiba é um exemplo fascinante disso. Brasília não é tanto, tem muita área verde em Brasília, mas como é uma cidade mais recente, não são árvores grandes, é mais um pomarzinho. Tem muita grama e tem muitas árvores pequenas, mas já tem também algumas áreas mais florestais, então ela tem um equilíbrio maior. Mas nós sabemos muito bem, principalmente em São Paulo, tem áreas de São Paulo que é a terrível selva de pedra, né? Você se isola quase completamente da natureza. E ao propor esse modelo, eu estou ciente de algumas limitações também, porque
apesar de tudo, existem repressões mais interessantes dessa ideia de floresta, dessa ideia de psique humana, como por exemplo utilizando o mar. O mar como uma alegoria do inconsciente é até mais interessante, mas isso exigiria uma imagética diferenciada, que seria mais difícil de eu arquitetar aqui, principalmente considerando que eu, como brasileiro, como a maioria, especialmente os brasileiros que vivem mais para o interior, sou essencialmente telúrico, né? Estou mais apegado à terra do que ao mar. E não tenho intenção de mudar isso, não tão cedo. Se eu for me mudar de Brasília, eu não pretendo ir. Poderia ir, mas a minha ideia inicial não é ir para a Praia do Mar. Eu tenho muita vontade de ir para a Patagônia, sabe? Ficar perto de montanhas. Mas meu sonho é estar num local onde eu tenha liberado o leste ou o oeste para ver o nascer e o pôr do sol, num local frio. E tenha montanhas de um lado, floresta do outro. Preferência um lago também. Mas eu fazer essa associação é mais que uma simples leitura simbólica. Tem também uma aplicação prática. Tem um potencial terapêutico nessa questão da interação com a natureza, com a interação florestal. Aliás, me surpreende que isso não seja mais explorado a nível terapêutico. Todo mundo sabe do benefício de um contato com a natureza, mas às vezes não tem uma noção muito clara. A pessoa pensa, porque o benefício com a natureza é você respirar ar puro, é você sair do estresse urbano. Claro que tem a ver. Mas tem também a ver essa ligação simbólica com o ser inconsciente. Estar numa floresta qualquer significa você estar mais alerta, mais cuidadoso, porque existem mais ameaças, não só as macro-ameaças de animais maiores, mas também de animais pequenos, até os mosquitos te incomodam, te atormentam. Então isso exige uma série de respostas que te fazem sentir mais vivo, mais plenamente intenso. E isso desperta um pouco a sua relação com o inconsciente e te integra um pouco melhor os elementos distintos da sua psique, sem jamais abandonar, claro, as instâncias superiores da racionalidade, que, claro que a associação disso com o ambiente urbano pode ser um pouco problemática, mas nesse sentido simplificado, eu acho que funciona bem. Como a floresta como uma alusão ao inconsciente, a área rural como essa zona de transição e a área urbana como domínio da racionalidade. Claro que eu estou deixando de fora algumas questões mais específicas da espiritualidade que pode perpassar tudo isso, ou você pode imaginar um estágio de espiritualidade representado por alguma simbologia distinta, ou pelo menos, ou talvez até identificá-la melhor na sua transição, naquela área de transição entre floresta e cidade, que é área campestre ou área rural. Ou seja, são muitas leituras possíveis de serem feitas, mas aí eu pergunto, principalmente para os psicoterapeutas, que tipo de iniciativa tem nesse sentido de utilizar trilhas florestais, pelo menos, ou uma imersão maior na natureza, como uma forma de terapia, não só de autoconhecimento, mas até de cura mesmo, para problemas tradicionalmente urbanos, onde, pela nossa própria experiência, é muito claro que estão associados ao estresse urbano em si, aquele modo de vida desenraizado das conexões com a natureza, onde nós estamos o tempo todo submetidos a um estresse competitivo literalmente antinatural. Eu tenho uns miquinhos ali, não sei se está dando para ver, eles são bastante discretos. Lá em casa aparece às vezes também. E sigo aqui nesse caminho da floresta com essa reflexão que eu pretendia fazer já há algum tempo. Eu acho que isso abre umas possibilidades de pensamento a respeito da constituição humana e a sua relação com o ambiente, com a natureza, sem cair nos simplismos ambientalistas de hoje, que são extremamente ingênuos, frequentemente idiotas até, sem ter uma noção muito clara do que realmente significa preservação da natureza. Mais que isso, é uma relação mais profunda da humanidade com o seu contato primário, mas deixa que a humanidade permaneça nessa babaquice de extinção da humanidade. Não. A humanidade é o ápice da criação. Criação no sentido não exatamente religioso, no sentido metafórico. É o que há de mais avançado, mais complexo, mais sofisticado que a natureza criou. Nós somos a autoconsciência do universo. Até prove o contrário, até que se demonstre, pelo menos, a existência de divindades ou seres muito superiores a nós. O que não é muito difícil, né? Convenhamos.
talvez no futuro, talvez o super-homem nietzschiano do futuro, alguma coisa até mais sofisticada, um humano superior, um homo superior. Aquilo que infelizmente parece que nós estamos muito longe de conseguir, até de nos aproximar. Gostaria de poder ficar mais tempo nesses ambientes e ter até mais acesso, porque aqui também no Jardim Botânico, que é a área protegida, e por exemplo, eu não posso de jeito nenhum fazer uma fogueira aqui. É cadeia na certa, se for pego, né? Mas se um dia chegar uma polícia ambiental, ver um sinal de que alguém fez fogueira, saem procurando doidinho para ver quem foi o responsável. Mesmo que não tenha acontecido nada demais. Não posso nem acampar aqui, claro. Mas eu queria só deixar essa reflexão, essa metáfora a respeito da nossa relação com a natureza e como isso que tem sido tratado de uma forma potencialmente até meio que patológica nessa nossa visão de que entrar numa floresta é você se submeter à ameaça de humanos não civilizados que vão te atacar, quer seja usando uma motosserra, um facão, né, ou qualquer coisa do gênero, ou até mesmo, sei lá, a ameaça da bruxa da floresta. Ameaças que de fato existem, né? Mas normalmente elas não são humanas. Então funcionam como metáforas. Pô, não vou me alongar muito, mas eu já estou chegando na área menos florestal ainda. Ainda dentro da reserva, claro, eu trabalho aqui dentro. Tô voltando para o meu carro, tá ali. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 22 de maio de 2021 e obrigado por sua atenção.